Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Bate-Papo com Fintechs. Eu sou o Vitor Barbosa, cofundador da Fincat, e para você que está caindo de paraquedas, a gente está chegando na marca aí dos 70 episódios e a gente sempre traz especialistas desse meio de finanças, inovação e tecnologia. E no episódio de hoje eu estou muito feliz, é um tema, um assunto que a gente ainda não explorou tanto, tem algumas novidades envolvendo, inclusive, portabilidade de cartão de crédito. E, para isso, justamente, estou trazendo aqui um grande especialista. Primeiramente, gostaria de te desejar boas-vindas, que é o Igor Castroviejo, ele que é da One Data Pipe. E a ideia de hoje é justamente ele falar um pouquinho dele, falar um pouquinho da solução e também da questão de inclusão financeira, que é um assunto que todo mundo acaba ganhando. Igor, primeiramente, muito obrigado por estar participando e queria pedir justamente para você se apresentar aí para o pessoal de casa que ainda não te conhece. Claro, Vitor, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou Igor Castroviejo, eu sou o responsável aqui pela operação da One Data Pipe no Brasil. E para mim é uma honra estar conversando a respeito de um tema tão latente como esse da portabilidade, mas principalmente também conversando a respeito da questão da inclusão financeira, que é um tema que toca aí grande parte do país e que a One Data Pipe tem aí uma missão de estar apoiando as pessoas e os bancos a encontrar a melhor forma de equilibrar essa situação. Muito bom você apresentar. Agora que você queria que você comentasse um pouquinho mais da One Data Pipe, você que já deu até o spoiler, né? Tem atuação aqui no Brasil, mas também em nível internacional. Então fique à vontade aí para explicar para o pessoal de casa. Com certeza, obrigado por me guiar nesse caminho. A One Data Pipe é uma empresa de origem americana, nós lançamos a operação aqui em 2023. Hoje nós estamos em franca expansão. Aqui no Brasil, basicamente, nossos principais mercados são os financeiros, retailers, telcos e fintechs, que é um ecossistema que você conhece bem. Nós lançamos a operação também na Indonésia, e agora a gente está expandindo para o México e para outros países da Ásia e depois da África, tá? Até 2025, esse é mais ou menos o ecossistema de crescimento que nós estamos planejando. Uma visão de faturamento para os próximos anos é atingir uma marca de 100 milhões de dólares. É claro que isso depende de algumas iniciativas e alguns processos, mas esse é o plano que a gente está colocando hoje em andamento aqui em todo o ecossistema da One Data Pipe, tá? É isso, Muito Pedro. bom, Vitor. perfeito. Agradeço aí tanto a apresentação pessoal quanto a do negócio. E para a gente começar, então, efetivamente o nosso papo, queria entrar justamente nessa linha da inclusão financeira, que é um ponto que aparece, inclusive, no site de vocês, e até trazendo um dado, né? Recentemente a IBPAD fez um levantamento e 34% dos brasileiros não se sentem financeiramente incluídos. E até olhando esse pessoal, a maioria justifica que é em função de crédito. Então, eu queria que primeiro você desse um panorama, né, como que, da sua visão, além desses dados, como que está o Brasil nesse aspecto e como a One Data Pipe pode ajudar as instituições financeiras, as fintechs aqui, que muitas vezes estão nesse nosso ecossistema, a melhorarem e diminuírem cada vez mais essa quantidade de pessoas que não estão inclusas financeiramente. Não, perfeito. Esse é um dado super relevante, Vitor. Assim, hoje, a gente teve um avanço significativo no Brasil, tá? Da pandemia para cá, por causa do Pix, houve uma inclusão financeira muito grande. Só que essa inclusão financeira foi numa ótica de uma abertura de conta. Não significa que a pessoa esteja apta a receber ou transacionar com um banco, uma instituição financeira. Mas, de certo modo, é uma novidade positiva, porque essa pessoa começa a dar um primeiro passo para conhecer os produtos financeiros, entender como é que isso pode estar ajudando ela a resolver seus dias cotidianos, tá? Hoje, assim, a gente tem grandes bloqueios aí relacionados ao desenvolvimento mais acelerado da inclusão financeira. O primeiro deles é com relação ao dado transacional. Hoje nós temos aí o mercado financeiro do Brasil, como você sabe, Vitor, ele é extremamente desenvolvido comparado com outros mercados. Isso por causa da época da inflação, enfim, é uma questão muito relacionada à tecnologia.
E por causa disso, nós temos bons birôs de crédito aqui no Brasil, que fomentam e utilizam de uma série de dados para estar ajudando as instituições a conhecerem melhor os seus clientes. Só que muitos desses dados têm uma origem muito tradicional, elas são baseadas em dados de transações negativas, vem muito como o Vitor foi no passado, e não como ele está sendo hoje, como ele tem um comportamento positivo de quitação das suas dívidas. O cadastro positivo ele veio para estar cobrindo essa lacuna de um tempo para cá. E tem feito isso, não na velocidade esperada, mas tem apoiado as instituições a entenderem melhor um pouco desse teu cliente. O segundo pilar, propriamente dito, é o pilar da tecnologia, né? Assim, você precisa ter situações de apoio para estar trazendo à luz informações que hoje são relevantes de uma velocidade muito rápida para uma tomada de decisão dentro do banco. Esse segundo pilar, com essa questão de movimentação muito grande para cloud, uma questão muito agora em tona, que é a inteligência artificial, está ajudando efetivamente os bancos a conseguirem isso. Mas assim, imagina uma instituição financeira clássica como um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, ou mesmo um Bradesco, esses grandes bancos, imaginar migrar toda a sua base de dados para cloud. É muito difícil eles fazerem isso 100%. Você acaba convivendo com dois mundos. E essa convivência, às vezes, cria um ecossistema cria um ecossistema de sistemas, me perdoe o conflito, mas que dificulta enxergar o Vitor numa visão 360 do potencial que ele pode estar tendo de ofertas de crédito. E o mais importante, na minha visão, que é o terceiro pilar, é a educação financeira, Vitor, porque assim, por mais que as tecnologias estejam maduras, por mais que os bancos tenham acesso a cada vez mais informações, se as pessoas não entenderem o quanto que é importante elas conhecerem a questão financeira, entender que que aquele dinheiro não é dela, não é um capital de giro que ela está utilizando para pagar as contas no dia a dia, enfim, a dificuldade vai ser grande. E a gente, como empresa, tem que ajudar, né, Vitor? Assim, os bancos têm iniciativas para isso, você vê os birôs com iniciativas para isso, a sua empresa apoia com newsletters e conteúdo para esse contexto, e o Andatapipe vai bem nesse caminho. A gente ajuda nesse papel, obviamente, transparecendo conhecimento através do nosso site, num processo muito não tão massificado como o teu, a gente já tenta, estamos iniciando a operação, então a gente já tenta atingir da melhor forma possível, mas também trazendo informações precisas de dados alternativos para que os bancos conheçam melhor aquele público que é desassistido, é um público que muitas vezes tem condições de estar adquirindo mais produtos financeiros, mas por ainda ter essas questões que eu comentei anteriormente, não acabam tendo o acesso preciso para a sua capacidade de pagamento. Muito bom. E você já comentou um pouquinho do Pix. O Pix realmente, nos nossos primeiros episódios aqui no podcast 2020, estava aparecendo, era muita dúvida. Hoje já é, se não a principal, uma das principais formas de pagamento do brasileiro. E, em paralelo, vem o cartão de crédito já de um tempo anterior, né? Continua sendo muito utilizado. E que, ao mesmo tempo, é um meio de pagamento muito interessante, mas também leva muita gente a se endividar. E recentemente veio a mudança, né, a possibilidade da portabilidade do cartão, da fatura, do saldo em aberto, entre instituições financeiras. Como que a OneDataPipe, você vê isso como uma oportunidade para essas instituições? Não, é uma oportunidade, eu diria que para o ecossistema. Quando o principal desafio, Vitor, é quando há um desequilíbrio entre as partes. E assim, quando acontece uma situação como essa, onde você tem grandes grupos econômicos centralizando determinadas prestações de serviços ou ofertas, você tem preços mais caros com qualidades menores. Então, quando você acaba tendo um equilíbrio de ofertas, onde você consegue aí prover à população condições de escolha, ajuda. E essa condição de escolha, da questão do cartão, remete a uma taxa de juros, que é algo que vai estar diretamente direcionado à pessoa que está com aquele processo, que às vezes é um momento específico da vida dela, ela não é um fraudador, ela não é uma pessoa que comprou alguma coisa com o intuito de não pagar. Existem várias segmentações quando você olha o perfil de inadimplência das pessoas. Existe sim as pessoas mal intencionadas, e aí tem um monte de pessoas assim, mas tem um grande grupo de pessoas que estão como nós, que já passou por um processo de dificuldade financeira na vida,
infelizmente entrou naquela ciranda financeira do cartão. Essa nova lei vem justamente nesse aspecto, que é trazer esse equilíbrio, onde ela possa ter o livre-arbítrio de escolher uma condição e uma instituição financeira que ajude, com uma taxa de juros menor, a desenvolver uma relação melhor com essa instituição, sobre a ótica do CPF. Sobre a ótica do banco, e eu acho que esse é o importante, é o banco entender que essas pessoas estão passando por esse processo transitório. E ali é uma oportunidade de ele trazer uma pessoa está realmente precisando de ajuda, enxergar as informações que essa pessoa vai colocar, apoiá-la e depois oferecer novas ofertas de produtos de crédito para ela. Então, assim, eu vejo que isso é bom para o mercado como um todo, tá? É um equilíbrio de forças que ajuda tanto as instituições financeiras quanto as pessoas a desenvolverem melhor a relação entre elas. Muito bom, a gente compartilha também dessa visão. Inclusive, a gente tem acompanhado bastante todos esses pontos que o Banco Central tem promovido de uma maneira muito efetiva. E a gente comentou um pouquinho, né? Falamos do Pix, que era a bola da vez dos nossos primeiros episódios lá atrás. E para quem acompanha aqui sempre os nossos episódios, a bola da vez atual é a tal da IA, inteligência artificial. E acho bacana que no site de vocês, logo de cara, você se depara, né? Análise de clientes complexa com IA, de uma maneira simplificada. Queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal de casa, para as fintechs aqui que nos acompanham, como que é essa utilização de IA por parte de vocês, como que isso pode ajudá-los nessa questão de análise de clientes que é tão complicada, sempre foi tão complicada, né? Não, com certeza, e é um desafio que é constante, Vitor, porque tudo depende do dado. E a partir do momento que a pessoa muda o comportamento dela, todo o algoritmo que você utilizou para chegar a uma determinada decisão precisa ser alimentado com novas fontes, senão ele cria um viés. E esse é o nosso mantra. A inteligência artificial, ela é uma palavra que está sendo bastante utilizada agora, mas o machine learning, que é uma camada anterior e que já existe há um determinado tempo, veio com esse propósito, que é trazer escala para que os algoritmos pudessem aprender com as decisões e informações que são passadas, a melhor decisão a ser tomada numa grande escala. A inteligência artificial, ela trouxe justamente a cereja do bolo. Veja bem, ela não é uma matéria nova, não é algo diferente do que já estava sendo visto antes. Ela só conseguiu atingir agora uma massificação maior de soluções voltadas para o B2C e que efetivamente qualquer pessoa que não tem um conhecimento de programação pode estar utilizando dessas novas soluções para apoiá-las. A One Data Pipe, ela tem essa questão da inteligência artificial, mas a gente também trabalha muito a questão de machine learning, do algoritmo, da visão proprietária, porque é aí que está a inteligência para você criar toda essa camada e utilizar das melhores tecnologias para apoiar as empresas a encontrar as melhores decisões. E aí vem machine learning, inteligência artificial e assim sucessivamente. Esse é um tema que, se a gente puder ficar conversando aqui até amanhã, Vitor, a gente vai falar, porque eu adoro, de fato, assim, algo que é incrível. Criam aí uma série de desafios para o mercado, porque você tem, a partir do momento, existe aquela mesma conversa que a gente comentou anteriormente, existem pessoas que vão estar utilizando dessas capacidades tecnológicas para o bem, existem pessoas que não vão estar utilizando isso para o bem. E já estão aparecendo casos de fraude através de Face ID, de avatares que são criados para estar, inclusive, autorizando transações, voz, que não, autenticações por voz, que agora não são mais tão eficazes como eram antes. Isso é extremamente complexo, mas a gente aqui no DataPipe vê isso como sempre oportunidade de estar trazendo mais solução, de estar apoiando o consumidor, de estar entendendo que isso é um processo que efetivamente acontece quando você tem esses movimentos grandes de novas tecnologias. Então, a gente é muito guiado por essa pauta de inovação. Realmente sempre que aparecem essas tecnologias, é bem disso que você falou. Tem o lado positivo e tem o mau uso. A gente pode voltar lá no caso da bomba atômica, né? Na energia Total. nuclear, que ao mesmo tempo virou uma energia alternativa e uma arma de matança em massa, né?
E essa questão recente do Pix também, né? Até semana passada o Banco Central anunciou uma nova novo formato de limites para os dispositivos não cadastrados. Mesma coisa para a IA, né? E agora eu queria pegar um pouquinho de você, acho que é bem legal esse caso da One Data Pipe, de ter essa atuação em vários países, porque muitas vezes a gente fala aqui com o pessoal que está com as fintechs atuando no Brasil, eles falam, o Brasil realmente se destacou, vem se destacando na questão de fintech, do Open Finance, o próprio Pix estudado por muitos outros países. É realmente assim, essa atuação da One Data Pipe em outros países tem similaridades aqui com o nosso ecossistema, ou não é muito diferente? O que vocês têm percebido nesse universo de finanças e inovação? Não, é uma excelente pergunta. Eu vou. Sim, de fato, a One Data Pipe aqui no Brasil, ela se deparou com um mercado extremamente maduro. Hoje a gente tem o Nubank, que ainda ele é chamado pelos padrões americanos de unicórnio, mas deixou de ser unicórnio há muito tempo. E você tem, né, uma série de outras iniciativas, você tem o iFood, você tem as fintechs, que são a cauda longa, Banco Neon, você tem, enfim, se eu ficar falando, fora os específicos nichados em determinados segmentos, mas isso é tudo reflexo da maturidade como o Brasil lida com situações regulatórias e como a gente não deixa o Banco Central e todas as iniciativas de fomento de mercado que vêm desses órgãos, eles têm uma certa independência e por causa disso dá previsibilidade para o investidor escolher aonde colocar um investimento necessário para desenvolver uma nova solução. Quando você tem esse tipo de ecossistema a seu favor, isso fomenta. Aí você pode virar para mim e falar assim, puxa, Igor, mas lá fora você tem os Estados Unidos, que é um mercado extremamente agressivo, você tem uma Europa com bancos centrais também. É diferente, Vitor. É diferente. Assim, acontecer algo como aconteceu em 2008, com uma bolha imobiliária que aconteceu lá, aqui no Brasil é basicamente impossível de acontecer uma coisa dessa. Porque lá o mercado ele é tão solto que você acaba emitindo títulos de títulos de títulos de títulos e perde uma rastreabilidade da origem que dá garantia àquilo que você está emitindo. Então, quando cai uma cascata grande, você tem aquilo que aconteceu, um cascateamento global. Então, assim, a gente sim tem muitos diferenciais comparado com outros países. A nossa segurança e velocidade de tomada de decisão, de transferência, assim, alguns dados interessantes, mas essa questão do Pix é um benchmark global. É uma coisa que não tem. Eles estão tentando fazer, e a gente está indo para um aspecto, e aí me perdoe se eu estiver colocando uma informação não coerente, mas parece que já estão vendo uma questão de fazer um Pix internacional. Eu li alguma coisa a respeito disso, depois você até, por favor, me ajude. Mas assim, Não, são realmente coisas. estão mesmo, viu? Para o pessoal de casa já está sendo estudado, o próprio Banco Central está trabalhando nisso, então realmente é algo concreto, assim. É uma coisa que assim, é um trabalho maravilhoso. Eu acho que a gente tem que valorizar de forma muito positiva as coisas que estão sendo feitas no Brasil e que são referências para o mercado. Quando a gente vai para o mercado da Ásia, da China, é diferente porque as regulações são outras. A China é um país extremamente fechado, então você não consegue ter tanto acesso algumas informações que validariam algumas movimentações que estão acontecendo lá, porque o governo, enfim, tem uma estrutura diferente de comunicação. De qualquer forma, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, sim, de fato nós somos diferentes e eu acho que a gente tem que usar isso a nosso favor e usamos pouco, tá? Sinceramente, eu acho que a gente usa pouco, tem que usar mais, e não só na indústria financeira, mas replicar isso nas outras indústrias e puxar esse mercado, esse país para frente. Com certeza, eu faço até uma brincadeira puxando para o futebol. O futebol nasceu na Inglaterra, só que hoje você vê o Brasil com 5 Copas do Mundo, tudo Inglaterra não ganha nada faz um tempão, né? O Open Banking, ele nasce na Inglaterra também. Sim. Só que hoje você vê o Open Finance desenvolvido aqui no Brasil,
ele está muito na frente, justamente porque tem todos esses incentivos, tem as variações até do que a gente estava falando, pô, como trazer uma população que não está dentro do sistema financeiro para dentro, todas essas complexidades. Então, realmente é um caso muito bacana que tem muita coisa para vir por aí, né? Mas, Vitor, desculpe te interromper, mas só para não perder o gancho da tua linha de raciocínio. É o primeiro passo que a gente está fazendo. Nós somos uma economia muito nova, Vitor. Assim, quantos presidentes da República eleitos nós tivemos? Tudo é muito novo. Tudo é muito ainda como país, como economia. As coisas estão caminhando, entre aspas, para uma visão de longo prazo boa. Mas, assim, tudo pode mudar, mas eu acho que a arquitetura, vamos dizer assim, me perdoa porque eu gosto de tecnologia, está sendo bem fundamentada, as escolhas estão corretas. Então, eu acho que a gente está indo para o bom caminho. Essa questão da educação, eu sou, acho que bem mais jovem, eu sou mais velho que você é mais jovem que eu, mas na minha educação, a gente não conversava muito a respeito, pô, tô com dinheiro aí, vamos. Você sabe como é que ganha, o que que vai? Você não entrava na escola mesmo, você não entrava muito nessa questão de educação financeira. Isso é uma coisa que a gente precisa muito explorar. Tem que ajudar, tem que ver, tem que mostrar, porque é isso que vai trazer essa base da pirâmide para cima e puxar o mercado como um todo, cara. Com certeza. Eu também não tive esse processo de educação financeira na escola. Eu, de vez em quando, tenho levado algumas palestras, algumas iniciativas, mas ainda é muito embrionário isso. Então, se dessa maneira embrionária já tem todo esse potencial, imagina quando a coisa estiver mais engatilhada, né? Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Não, vamos trabalhar, Vitor. Vamos Com trabalhar e fazer isso certeza. que você está fazendo, que a gente está fazendo a nossa parte. É o que eu brinco, né? É um trabalho de formiguinha, mas se tiver várias É, formiguinhas por aí, a coisa é flui, isso. com certeza. E já partindo por uma parte final do nosso bate-papo, que eu brinco que é uma parte mais prática, justamente porque aqui a gente está falando com fintechs ou players interessados que gostaram da solução da One Data Pipe e querem saber, pô, legal, mas aonde que eu vou? É site? Com quem eu entro em contato? Então, eu queria que você abrisse agora essas portas para esse pessoal que, terminando aqui o nosso episódio, o nosso bate-papo, possa conhecer melhor a solução. Não, com certeza. Primeiro, para mim foi um prazer. Todo mundo que efetivamente quer conhecer a empresa, conhecer da nossa solução, a jornada é diretamente no site, tem todo um caminho para a gente poder agendar uma reunião, e ali você também pode ter acessos a soluções do mais detalhe, entender um pouquinho de como é que a gente entrega uma visão 360 do cliente, cobrindo aí toda a jornada de relacionamento que o teu cliente pode estar tendo e que precisa estar trazendo para você uma visão mais robusta, né, da capacidade que ele tem de entregar valor para a tua instituição. O cliente é incrível, assim, para a pessoa CPF, porque ela se sente amparada com novas tecnologias. O nosso objetivo, que eu acho que é importante mencionar, Vitor, e eu achei muito bacana da tua parte não fazer uma comparação da nossa solução com um birô de crédito, porque nós não somos, de fato, um birô de crédito. Eu atuo com o desenvolvimento de modelos analíticos e uso dados alternativos para apoiar os bancos com visões diferentes, complementares, eu diria. E esse é o posicionamento que eu queria passar para as fintechs que se relacionam contigo. Nós podemos ser complementares. Então, assim, marca uma reunião comigo, a gente pode bater um papo, entender o teu caso de uso, mostrar para vocês como é que a gente pode estar aportando valor dentro de um público que você não está conseguindo enxergar, que você precisa enxergar, e a gente vai estar ajudando da melhor forma possível. Muito bom, então reforço aí ó, a mensagem deixada pelo Igor. Esse é o intuito, inclusive, desse nosso bate-papo, como eu disse, já quase em 70 episódios, de abrir portas para esse papo, esse conhecimento entre fintech, soluções, usuários, crescer cada vez mais. Então, agradeço mais uma vez você, viu, Igor? Acho que foi realmente um papo muito bacana. É um modelo de negócios muito interessante, então acho que cabe às fintechs aqui que nos acompanham entrar mais em detalhes nesse ponto. E para fechar, queria que você deixasse justamente uma mensagem final, pensando novidades eventuais que a One Data Pipe pode trazer, ou questões de mercado, para daí, justamente, daqui a algum tempinho, a gente voltar a bater esse papo e ver se realmente foi para esse caminho que a gente estava imaginando.
Com certeza, não é um prazer. Eu acho que assim, eu sou uma pessoa que eu sou otimista, mas realista, tá? Então, assim, com relação ao Brasil, às nossas perspectivas, eu acredito demais que a gente está indo para o caminho certo. Não é uma visão muito pautada num equilíbrio entre forças políticas mesmo aqui, algo que efetivamente é, as escolhas que estão sendo feitas são para o nosso bem. E dentro dessa visão, a gente possui hoje um mercado financeiro extremamente robusto, propicia e que tem total condição de estar ajudando o mercado a se desenvolver, sejam das PMEs, sejam das pessoas físicas, sejam. Hoje eu não vejo as grandes empresas com problema de crédito. Onde existe o desafio é na cauda longa. E essas empresas, sim, movimentam hoje, eles basicamente acho que são em torno de 60%, quase mais de 60% do PIB do país está passando por essas pequenas e médias empresas. Então, esse é o caminho. E essas empresas precisam de pessoas capacitadas, que tenham uma visão de educação, que consigam entender e prover valor para o mercado que elas atuam. A Onda Tapap está trabalhando com uma série de soluções novas. A gente pensa em usar a inteligência artificial para criar vários insights, mas o nosso posicionamento agora é de estabilidade, de se posicionar como uma nova opção, como uma opção diferente, uma opção complementar, uma opção de entrega de valor em cima de um público que muitas vezes as fintechs e os bancos médios, os bancos grandes não conseguem ter essa visibilidade. E a gente vai conseguir fazer isso, tá? Então, eu queria fechar esse nosso bate-papo, Vitor, te realmente agradecendo. O trabalho que vocês estão fazendo é incrível. Conta com a gente. Se você depois quiser conversar com coisas que a gente pode fazer juntos, eu estou super aberto, tá? E assim, por mais iniciativas como a de vocês, para que a gente consiga trazer maturidade para o mercado e apoiar a população em geral com essa questão educacional. Com certeza, eu replico para você, inclusive, também a gente admira muito a solução, por isso justamente a dedo escolhemos bater esse papo com vocês e ficamos super de portas abertas. Vira e mexe tem essas novidades envolvendo o mercado, então o bate-papo aqui não é o único, podemos e devemos ter mais episódios, então pode contar com a Finquete com o que precisar, viu? É um prazer, conta com a gente também, Vitor. Maravilha. Bom, pessoal, com isso então a gente fecha mais um episódio. Não se esqueçam, claro, de deixar o like, se inscrever no canal. Vai lá, se conecta com o Igor também no LinkedIn, porque vocês viram realmente é uma bagagem para lá de especial. E a gente se vê então no próximo episódio. Um abraço a todos.